Yo people, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Antônio Nicolau e estou aqui para trazer conteúdo sobre Flutter e desenvolvimento mobile em geral. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre Riverpod, esse fabuloso package para gerenciamento de estado. E hoje vamos falar propriamente sobre injeção de dependência. Então vamos ver como fazer a injeção de dependência usando Riverpod. Para começo de conversa, já digo que, diferente de outras soluções para gerenciamento de estados, né, que apenas lidam e muito bem com a gerência de estado, mas que para essa parte de injeção de dependência, muitas das vezes é necessário usar um package auxiliar, né, como o Gerit, para fazer a injeção de dependência, das nossas dependências que temos no nosso código. E para quem não sabe, basicamente, injeção de dependência é injetamos por meio do construtor da nossa classe uma dependência externa à nossa classe, né? Por causa dessa desacoplação do código que nós fazemos, muitas das vezes temos o use case que depende de um repository que depende de um data source. Então queremos que essa injeção seja feita na ordem certa, da forma correta. Então vamos ver como fazer isso com o Riverpod. Então aqui é um projeto criado que é simplesmente um to-do, usando Riverpod, claro, e arquitetura, seguindo a arquitetura limpa. Temos nosso layer de create to do, separado em data, né? Temos data, domain, external. No nosso domain temos os nossos entity, no caso do nosso to do entity temos o repository, o contrato dele, temos nossos use case, na camada de domain, de data temos o nosso DTO, a implementação do nosso repository, o contrato do nosso data source, e na camada de externo temos a implementação do nosso data source. E temos o nosso layer de presentation, onde temos a nossa page e nossos provider. No caso nós temos um created to do provider e é nesse ficheiro onde vamos ver como fazer a injeção de dependência. Então, como fazer injeção de dependência no Riverpod? A sacada com o Riverpod é que nós fazemos injeção de dependência no ato da criação do nosso provider. Então, ao invés de servirmos a nossa classe em si, né, o nosso objeto em si, simplesmente instanciando ele, né, supomos que eu tivesse um auth repository e ele recebe um auth repository, né? Teremos um auth repository e ele recebe uma instância, por exemplo, data source. E recebe aqui o nosso data source e por aí vai. Ao invés de pegamos os nossos objetos desse jeito, nós iremos servir o nosso objeto, né, as nossas implementações e tal, por meio de providers. Então nós teremos um provider, por exemplo, um auth repository provider. Esse auth repository provider nos retornaria uma instância do nosso auth repository. No momento do retorno dessa mesma instância do nosso auth repository, nós vamos fazer a injeção de dependência. Vamos ir pegar, naquele exato momento, vamos ir pegar a dependência dele e injetá-los. A vantagem que nós temos com isso é que toda vez que nós fizemos a leitura do nosso provider, nós já vamos ter a nossa injeção de dependência feita. Então, no jeito do que falar, vamos ver na prática como é que isso será feito. Eu vou criar aqui duas classes. Vou criar o meu create, que a princípio já está criado, né? Está criado aqui, mas eu vou criar aqui. O meu create to do use case. Eu vou criar uma classe create to do use case e ela vai. E vou criar uma outra classe create to do repository. Então tem essa imagem de duas classes, meu create to do use case e meu create to do repository. O que acontece? A minha classe create to do use case, ela vai ter uma instância do nosso create to do repository.
e eu vou receber a instância, vou fazer a injeção da instância desse meu create to do repository por meio do construtor, né? Conforme manda a regra. Então teria, no caso, o parâmetro nomeado. Eu teria o meu create to do use case que depende do meu create to do repository. É esse aqui. E eu vou receber a instância, esse create to do repository no ato da criação desse meu create to do use case. Quer dizer que por meio do construtor, né? E esse meu create to do repository vai depender de uma outra classe que eu vou criar agora, que será o meu create to do data source. Então aqui o meu create to do repository, né? Vai ter um campo create to do data source, eu vou chamar de data source. E eu vou receber esse meu data source no construtor. Também parâmetro nomeado. Então eu terei essas três dependências. O meu create to do data source também poderia ter uma dependência que no caso aqui poderia ser um HTTP client, né, que ele receberia também para o construtor, mas a título de exemplo eu vou deixar assim. Então terei esse nível de dependência. Eu tenho minha classe create to do use case que depende do meu create to do repository, e esse meu create to do repository depende desse meu create to do data source, que não depende de ninguém. Então eu quero fazer a injeção de dependência desse meu create to do use case e o restante. Como é que seria do modo convencional? Eu teria algo do gênero, o meu create to do, eu teria um create to do use case que receberia meu create to do. Vamos começar top down. Create to do use case. Mas esse meu create to do use case ele espera um repository, que é esse aqui. Então vamos criar ele. Create to do repository. Mas esse meu create to do repository espera um data source, que é o meu create to do data source. Onde é que coloco isso? Aqui. Eu teria esse nível de acoplamento para no final eu ter esse meu create to do, que não é meu create to do use case. Então eu teria o quê? Para criar meu create to do repository eu precisaria fazer a injeção do meu create to do repository, e nesse meu create to do repository eu tinha que fazer a injeção do meu create to do data source. E é não muito legível e tal, não para prática até isso desse jeito, porque todas as vezes que eu precisar pegar a instância do meu create to do use case teria que fazer toda essa injeção e tal. Então para solucionar esse problema no RiverPod nós vamos fazer a nossa injeção, ou vamos retornar as instâncias da nossa classe por meio de providers. Vamos criar um provider para create to do use case, um provider para create to do repository e um provider para create to do data source. E no ato da criação desse provider vamos fazer a injeção da dependência, certo? Então vamos ver como fazer isso usando o RiverPod. Nesse exemplo vamos usar o RiverPod sem geração de código, simplesmente o RiverPod normal. Vamos começar a criar nossos providers da última dependência até a primeira. Então vamos criar primeiro nosso create to do data source repository provider. Vamos criar nosso provider final, lembrando a sintaxe. Para quem não sabe como começar a trabalhar com provider, tem um vídeo aqui já nessa playlist no canal e pode assistir para ver a sintaxe. Mas relembrando, a sintaxe é final, o nome do nosso provider, create to do data source provider. Ele recebe provider e ele recebe uma função que tem ref, e ele espera uma função que no caso vai nos retornar uma instância de create to do data source.
Temos que importar riverpod, Flutter riverpod. O nosso create to do data source provider está criado. Sempre que nós lemos esse provider, ele no final vai me retornar uma instância do meu create to do data source. Vamos ao próximo provider, que é o provider que vai retornar a instância do meu create to do repository. Mesma coisa. Então eu vou criar uma provider, o nome de uma provider seria create to do repository. Qual vai ser o tipo de uma provider? No caso vai ser vamos tipar, né? Aqui também poderíamos muito bem tipar. Fica meio grande, mas é uma boa prática. E no final ele me retorna um create to do repository. Só que esse meu create to do repository ele espera uma instância do meu create to do data source. E conforme vimos, não precisamos criar a instância aqui. Podemos simplesmente fazer a leitura desse provider e nós já teremos a nossa instância. Então vou criar aqui uma variável create data source, chamada data source, que vai receber ref.read, né? Posso usar esse ref para ler o meu provider, ref.read, e o nome do meu provider, create to do data source provider. E vou adicionar esse meu data source aqui. Tá. Dessa forma, sempre que eu ler esse meu provider, create to do repository provider, ele automaticamente fará a injeção desse data source no meu create to do repository e vai me retornar a instância desse mesmo objeto, já com a injeção de dependência feita. Muito prático, né? Vamos continuar. Já tenho o meu create to do repository feito a injeção. Vou para o meu create to do use case provider. Ele será um provider e é uma função ref e tal. E ele vai me retornar uma instância de um create to do use case. Vou tipar aqui. Ele vai me retornar uma instância do meu create to do use case. E conforme vimos, nosso create to do use case ele espera um repository. Não precisamos criar aqui o meu create to do repository na mão, conforme já vimos, porque eu já tenho a instância dele nesse meu provider. Então só preciso fazer a leitura desse mesmo provider. Então vou criar uma variável repository. E usando ref.read vou ler esse meu provider e vou atribuir essa variável repository aqui. E está feito. Uma vez, sempre que eu ler esse create to do data source provider, ele vai me retornar a instância. O mesmo vai acontecer com o repository. Cada vez que eu faço a leitura, ele já faz a injeção da dependência. Dessa forma, fizemos a injeção da dependência do create do use case, sem precisar fazer toda aquela injeção alinhada. Certo? Como é que vamos verificar se essa nossa injeção de dependência foi mesmo feita? Podemos fazer teste, né? Podemos aqui criar um teste. Podemos ir aqui manualmente na pasta teste e tal e adicionar esse nosso create to provider test. Ou podemos aqui no VS Code, clique com o botão direito do mouse e em Go to Test, teste como não existe, vai pedir para criar. Nós criamos e temos. Vamos alterar aqui algumas coisas. Should create do use case. Esse será o que nosso teste tem que fazer. E vamos criar aqui nosso teste para ver se no final disso tudo, todas essas injeções, ele no final, ao chamar esse create do use case, vai estar criando uma instância correta desse nosso create do use case. Vamos ver aqui. Vamos criar um late. Para melhorar o nosso teste aqui, vamos fazer com que esse nosso create do use case dependa aqui
seja uma implementação da nossa abstração, né? Create to do use case, só para estar melhor aí. E aqui fica a nossa implementação. O cara vai implementar, blá blá, nosso create to do use case. Não dá nada demais aqui, simplesmente criar um contrato, né, do nosso create to do use case, e a nossa classe basicamente é a implementação create to do use case impl da implementação, que vai implementar esse nosso create to do use case. E aqui no final, ao invés de ser o tipo ser um create to, o tipo no final vai ser um create to do use case, que é o contrato, não a implementação, para questões aí de boas práticas. E no final o que ele vai me retornar é a implementação, no create to do use case impl, é a implementação. Muito melhor assim. Então, no final, aqui no nosso teste, ele será, vamos criar um create to do use case, create to do use case, vamos criar aqui o setup, né, para iniciarmos a configuração do nosso teste. Então, eu tenho o meu create to do use case, que é o contrato, aqui em cima, e tenho a minha implementação, que implementa esse meu contrato aqui. Então, eu tenho aqui no meu teste tem uma variável create to do use case, que é a implementação, e eu tenho que verificar se no final, quero saber se no final ele vai criar corretamente esse meu create to do use case impl. E MPL, certo? Então, o que vai acontecer? Nós estamos a retornar a instância do meu create to do use case por meio de um provider. E nós vimos que para fazer a leitura de um provider, nós precisamos do ref. E aqui no nosso teste nós não temos ref. Como é que nós fazemos o teste de um provider? Nós precisamos de um ref. E para o caso de não temos ref, nós podemos criar usando o provider container. Então, criar um container, que seria um provider container. E esse meu container, ele cria um provider container que me dá acesso ao ref. Eu tenho aqui acesso ao ref. Eu tenho acesso ao ref que permite acesso ao read, que eu posso usar para fazer a leitura do meu provider e tal. Então, para a questão de teste com Verpod e tal, vais usar muito o provider container para poder acessar os teus providers e tal. Então, esse meu create to do use case, ele vai receber o meu container.read. O que ele vai ler? Ele vai ler o meu create to do use case provider. Uma vez que ele faz essa leitura do meu provider, ele tem que me retornar com sucesso, uma instância do meu create to do use case impl. E o que nós vamos verificar aqui no meu teste should create to do use case impl. Eu espero que esse meu create to do use case seja is a, né, para verificar se é a instância de alguma coisa, seja do certo tipo, se is a create to do use case impl. Para verificar, posso codar aqui com os textos. E tá aí, passou. Dizer que até o momento, quando eu chamo esse meu provider, ele faz de forma correta a injeção da dependência desse meu repository. E nesse meu repository faz a injeção do meu data source. E no meu data source que não depende de ninguém, então fica sem ação nenhuma. Tá, é assim que fazemos a injeção de dependência usando o Riverpod. Ao invés de simplesmente servir as nossas classes em si, nós criamos providers que vão servir instâncias das nossas classes. E se essa nossa classe tem alguma dependência, no ato da criação do provider, nós já fazemos a injeção de dependência.
de forma bem simples de fazer a injeção de dependência usando a Riverpod e criamos aqui o nosso texto. Aí verificamos se esse nosso create do use case no final, após a leitura do nosso provider, que por sinal usamos o provider container, muito útil. Se após a leitura do nosso provider, se ele era uma instância do create do use case IPO e passou. Se não tivesse correto, o nosso teste não iria passar, certo? Então, sobre injeção de dependência na Riverpod, é isso aí. Virá mais vídeo na nossa série sobre Riverpod, então para não perder nenhuma novidade, já se inscreva no canal, deixa o like, alguma dúvida deixe nos comentários e a gente interage. Até o próximo vídeo.